falar com o Eduardo Apio aqui. Boa noite, Eduardo Apio, obrigado por atender o nosso convite. E aí o Mário Vitor tem uma pergunta a você. Obrigado mesmo por estar aqui conosco. O teu livro Obrigado, amigos. É um documento histórico. Bem? Eu li alguns trechos, depois a gente vai, não li todo, mas depois vamos juntos aqui fazer as perguntas. Mérito é todo do Sálvio. O Sálvio soube traduzir isso em palavra, né? Soube traduzir uma história e soube contar uma história com fidelidade, com lealdade aos fatos. Né? Essa foi a ideia central, viu, Joaquim, viu, Mário, grande prazer, Sálvio, meu grande abraço, sei que para o Sálvio hoje é um dia especial, meu boa noite a todos aqueles que acompanham, né, o programa do Joaquim, Boa Noite 247, é uma grande honra, um grande prazer estar com vocês. Então, se o livro tem mérito, esse mérito, sem dúvida alguma, é do Sálvio, que é um grande, né, escritor, e vocês todos que tiverem a oportunidade de ler vão chegar às mesmas conclusões do que eu. Eduardo Apio, boa noite, um prazer imenso falar com você, parabéns pelo seu trabalho, sua trajetória e pela sua dignidade e integridade. Por que você resolveu fazer esse depoimento que é tão transparente, tão completo, tão desprovido de medo e de censura, usando as palavras diretamente a respeito do que você testemunhou, do que você viveu? Por que você resolveu fazer e por que dessa maneira? Chamando máfia de máfia, chamando de roubo, citando os nomes dos envolvidos. Por que você resolveu fazer isso e se alguma coisa te gerou preocupação ao fazer esse depoimento? Obrigado pela pergunta, Mário. Dois fatores são essenciais para que nós possamos compreender, né, o atual contexto. Primeiro, nós temos uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente do grande e corajoso ministro Toffoli, que tem se destacado muito nessa tutela dos direitos humanos, dos direitos fundamentais e do respeito às garantias do devido processo legal. Então, essas decisões, obviamente, que elas já iniciaram, se nós formos ver, elas iniciaram ainda em novembro do ano passado. Em novembro de 2023, eu fui afastado da jurisdição pelo TRF por 7 meses e iniciou meu afastamento em 22 de maio de 2023 e durou até início de dezembro daquele ano. Então, logo que eu voltei à atividade normal, atividade judicante, agora numa vara civil, graças muito também, né, à compreensão e ao senso, e ao bom senso e o senso de humanidade do ministro Salomão, que é o nosso corregedor no Conselho Nacional de Justiça e compreendeu o contexto político e também, porque não apocalíptico, que eu estava vivenciando naquele momento. A partir daquele momento, houve então uma coincidência. Eu voltei para a jurisdição e começaram a surgir decisões muito, muito importantes, confirmando algumas decisões minhas que eu havia tomado no primeiro grau, especialmente aquelas decisões mais controversas, em que eu me baseava para rever decisões do Sérgio Moro e da Gabriela Hart, me utilizando dos diálogos da Vaza Jato que foram revelados pelo Intercept e hoje estão dentro do inquérito chamado spoofing, que é conduzido também pelo ministro Lewandowski, que inicialmente foi dado o pontapé inicial pelo ministro Lewandowski, quando ainda estava no Supremo, grande Lewandowski, que hoje está no Ministério da Justiça, e também pelo procurador-geral, Dr. Augusto Aras, que teve um papel muito importante nesses pontapés iniciais. Né? E então houve uma coincidência, essa conjugação de fatores, decisões que estavam vindo do Supremo Tribunal Federal, estavam referendando decisões que eu havia tomado no primeiro grau, e mais, estavam dando amplitude e valia aos diálogos da Vaza Jato, que os procuradores aqui de Curitiba e também o Sérgio Moro sempre negaram, sempre disseram que esses diálogos são uma invenção, uma criação, e até foram objeto de uma certa ironia do ministro Gilmar em plenário do Supremo, e o ministro disse, olha, mas se isso é fruto de ficção, temos que contratar essa pessoa como roteirista e mandar para Hollywood, porque é o melhor roteirista que você tem notícia no mundo, que eram relatos diários, né? O Deltan Dallagnol fazia uma espécie, abria o dia com uma espécie de meu querido diário, e com isso ele registrou, né, aquela rotina de crimes que eles cometeram,
os diálogos comprometedores em que havia combinação de resultado entre os juízes Moro, Gabriela Hart e Dallagnol, e que isso acabou, então, culminando com várias decisões muito importantes, que são precedentes importantes dentro do Supremo Tribunal Federal. Hoje, inclusive, a Folha de São Paulo cometeu um pequeno, seguramente de forma involuntária, né, não deve estar havendo uma guerra contra o ministro Toffoli, mas cometeram uma impropriedade ao dizer que o ministro Toffoli estaria revendo, então, as decisões, todas as decisões e acordos de leniência e colaboração relacionados à Lava Jato sem a anuência dos outros 10 colegas dele. Isso não é verdadeiro, né? É exatamente o oposto. A segunda turma do Tribunal, do Supremo Tribunal, e isso eu estou aqui hoje como professor, não como juiz, estou em férias no dia de hoje, a segunda turma tem referendado as decisões do ministro Toffoli por 3-2. Nós temos o ministro Conká votando com o ministro Toffoli, nós temos o ministro Gilmar votando com o ministro Toffoli. E como ministros vencidos, ministro Fachin e ministro Nunes, né? Então, a questão central é essa. Hoje, a segunda turma, que é a turma que tem competência para essas questões, desde sempre, essa não é uma competência do plenário, segundo o regimento interno do Supremo Tribunal, quem tem competência hoje está dizendo exatamente isso, que os acordos foram fruto de uma malversação, de um direcionamento, de um desvio de finalidade administrativa praticado pelos procuradores e pelos juízes da Lava Jato que me antecederam. Portanto, aquelas primeiras decisões que eu tomei, especialmente no caso da sentença do Raul Schmitt Júnior, tem recebido o respaldo, nesse caso, de uma maioria de 3-2 no Supremo, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Então, não há uma minoria, não há. O ministro Toffoli, né, muito democraticamente, submeteu ao colegiado com absoluta tranquilidade, iniciou, né, o ministro sofrendo um verdadeiro corredor polonês, no caso do acordo de colaboração celebrado com Marcelo Odebrecht. O ministro submeteu democraticamente isso aos demais pares, e os pares, por maioria, confirmaram, dizendo isso: olha, nós no Supremo não aceitamos e não podemos endossar práticas ilícitas e criminosas, e não podemos aceitar que juízes e promotores combinem o resultado, ou juízes e advogados combinem o resultado de julgamentos em matéria criminal, que são os mais sensíveis, obviamente, que podem, além de anular a pessoa, né, levam a pessoa à morte civil, submetem a pessoa, não raro, né, a torturas dentro das cadeias, das penitenciárias, a pessoa fica privada da liberdade. Então, ninguém está discutindo, endossando corrupção, enfim, mas aí eu repriso as palavras do próprio ministro Toffoli: não vamos usar a corrupção judicial para combater a corrupção. Se nós fizermos isso, e aí diz o ministro na decisão da última sexta-feira, há praticamente uma semana atrás, alguns dias atrás, nós vamos estar colocando no mesmo status, na mesma condição, os réus acusados e os juízes e promotores. Então, o Estado não pode se render ao banditismo. O Estado tem que agir de forma imparcial, republicana e constitucional. E, para isso, o Supremo é, sem dúvida nenhuma, e a importância do Supremo ficou muito destacada nesses episódios envolvendo especialmente a Lava Jato, tanto aqui quanto no Rio de Janeiro. O Supremo, como última instância, né, ele conseguiu colocar a ordem, conseguiu colocar a locomotiva de volta aos trilhos. Então, hoje nós estamos respirando, já chegamos a respirar por aparelhos no Estado de Direito no Brasil, hoje estamos respirando sem aparelhos, e quiçá em 2 ou 3 anos, quando toda essa situação estiver resolvida, quando esse sofisma, né, que é trazido por Dallagnol e por Moro, de que estão sendo perseguidos pelo Supremo, pelo Procurador-Geral, pelo ministro Salomão, quando tudo isso, né, for substituído pela verdade dos fatos, e nós passarmos a discutir e debater os fatos. Eu quero discutir com eles os fatos, debater academicamente, como professor que sou, os fatos que são incontestáveis, que estão no relatório do ministro Salomão, lá do CNJ. Não quero discutir as pessoas, eu não vou dizer, eu não gosto do corte de cabelo do Sérgio Moro, eu não gosto dos óculos do Dallagnol, não se trata de discutir as pessoas, nós temos que discutir os fatos, não vamos discutir o sofá, vamos discutir o adultério. E os fatos são incontestáveis. Houve um desvio para uma fundação privada de 2,5 bilhões de reais que eram destinados à União por lei e pelas normativas do CNJ.
A par disso, nós temos esse pesquisador que vai falar conosco, inclusive, hoje. Nós tivemos a Petrobras, a Odebrecht, empresas de grande porte transnacionais brasileiras, submetidas ao pagamento de multas estratosféricas nos Estados Unidos. Então, parte do dinheiro, dos 6 bilhões que o Sérgio Moro disse que foram recuperados com a Lava Jato, metade foi para os acionistas minoritários da Petrobras nos Estados Unidos, em um acordo que, na época, o New York Times disse que os advogados levaram 200 milhões de dólares a título de honorários, né? Foi feito um acordo. O acordo é uma peça muito simples, de 2 ou 3 páginas assinadas, e os advogados saíram com 200 milhões de reais da Petrobras, pura e simplesmente. Repito, esse dinheiro era da União, ele foi jogado por Sérgio Moro para dentro da Petrobras, e da Petrobras foi para os Estados Unidos. E a outra metade, quando estava no caminho, vindo aqui para a Fundação Dallagnol, Fundação Lava Jato, não sei qual seria o nome dessa fundação privada aqui em Curitiba, mas se sabe que seria o germe de um grande partido nacional, o ministro Alexandre de Moraes, atendendo um pedido da procuradora-geral na época, a doutora Raquel Dodge, defere uma liminar na DPF, Ação de Descumprimento Fundamental 568, e acaba com a farra. Então, o ministro chega e diz, olha, acabou a farra com dinheiro público, agora chega, esse dinheiro é da União, tem que ter ido para a União desde o início. Ainda assim, pasmem aqueles que me ouvem, ainda assim, um ano depois, ou cerca de um ano depois, a juíza substituta lá da vara, a doutora Gabriela Hart, vem a público e diz o seguinte, vamos destinar 500 milhões de reais desse dinheiro aqui da vara para combate à Covid. E ela diz, vamos, quando fala vamos, diz a Lava Jato. Então, assim, se isso não é uma atividade política, eu tenho dificuldade em imaginar o que seja. Eu sempre fui, desde 2004, quando apresentei minha tese de doutorado, insisto nessa tecla, despolitização do judiciário. Tenho lutado e vou lutar até o final com essa bandeira, despolitização do judiciário e do Ministério Público que é uma carreira muito honrada, muito bonita, assim como a magistratura conta com uma maioria de bons agentes públicos, né? Mas, infelizmente, está muito politizado. Um passo importante que foi dado em data recente, a despolitização do judiciário via Ministério Público, foi a publicação e aprovação da nova lei de improbidade administrativa, que é fruto do trabalho, fundamentalmente, do ministro Mauro Campbell, que hoje é o nosso Corregedor Nacional de Justiça no CNJ. O ministro foi o presidente de uma comissão de notáveis, junto com parlamentares, e conseguiu a aprovação de uma lei de improbidade que substituiu a Lei 8.429, que era de 92, e que era uma lei que fundamentalmente empoderava os promotores Brasil afora e politizava o judiciário. Claro, se você empodera os promotores, essas ações vêm para dentro do judiciário e acaba havendo uma politização extremada. Então, na realidade, essa lei ela ajudou a Lava Jato, mas é evidente, se nós formos identificar o paciente zero, evidentemente que é no processo do mensalão, ação penal 470, e efetivamente o antecessor natural do Sérgio Moro foi, claro, o ministro Joaquim Barbosa, que politizou bastante o judiciário. Aproveitar um pouco a tua presença aqui, tem trechos muito importantes do livro, e eu quero ler aqui alguns comentários e aí emendar com algo do livro. O livro é muito importante, tem uma parte específica que me chamou muita atenção. Diz a esperança de que vai. A Miriam Max pergunta, depois você pode responder vocês dois ali conjuntamente, ou primeiro um, depois outro. Miriam Max, a esperança de que vai haver punição devida. A Maria Socorro Pereira dos Santos diz, vamos prestigiar as entrevistas, que primazia de entrevista com 2 jornalistas de excelência, muitíssimo obrigado. O Dalmei Verlang, de aquilo que fizeram, do Instituto da Delação, um caça-níquel. Aí tem a pergunta também e do Dorival Himalaia, que falou, e o livro Não Calarás, da entrevista anterior? O livro ele estava em processo de edição. O livro tinha um título provisório, Não Calarás, depois o Salvo pode falar sobre isso, mas ele ficou tudo por dinheiro, que eu acho que tem tudo a ver, essa que é a verdade, com o conteúdo do livro. Realmente tem a relação com o livro, e eu vou dizer por que agora. E tem aqui que o próprio Júlio César Beraldi diz, olha, Ápio, a porta giratória da Moro Álvares, dinheiro, Marçal e Marçal. Bom, eu faço a pergunta porque tem um trecho e que o Eduardo Alves fala, olha, tudo que eu vi
inclusive nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça, que eles entregaram esse dinheiro. Departamento de Justiça. O Departamento de Justiça, no caso, que entregaram esse dinheiro não foi por generosidade, mas havia um acordo prévio. E aí, quando você fala dos valores que eram absolutamente irreais, como é que chegavam esses valores? E aí você conclui, é uma conclusão bastante forte, né, mas que eu acho que tem tudo a ver, que diz, olha, no entanto, esses acordos foram de fato desleais. A única palavra que me vem à mente para descrever o que ocorreu é achaque. A Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba realizou um verdadeiro achaque contra as construtoras. Sabiam que poderiam extorquir e, no futuro, destinar o butim para um fundo que viabilizaria a criação da Fundação Lava Jato. Criaram uma complexa estrutura jurídica para permitir a transferência desses recursos, inicialmente para a Petrobras, dali para os Estados Unidos e depois de volta para os procuradores em Curitiba. Mas então eu faço essa pergunta dizendo que, perguntando, né, a você se desde o início o objetivo era mesmo um empoderamento a partir de recursos obtidos da empresa, que era tratada aqui como vítima, porém nos Estados Unidos como autora. Na minha opinião, sim, eu não tenho a menor dúvida. Não fui eu quem descobriu isso. Na realidade, eu esbarrei no iceberg, que foram as contas bancárias da 13ª. Eu nunca imaginei que as contas teriam alguns bilhões e teriam passado mais de 5 bilhões pela conta. Então, eu estava verificando o pagamento de multas penais pelo Alberto Youssef, descobri essa conta que era secreta, esse orçamento secreto do Moro. Ele criou esse orçamento em 2016, esse procedimento criminal diverso, colocou sob sigilo desde então, a União, ninguém ficou sabendo, não houve controle nenhum, nem mesmo do Ministério Público. O Ministério Público Federal, quando chamado para os autos por mim, disse que eles não tinham obrigação nenhuma de fazer o controle da destinação desses valores, nem mesmo das obras de arte lá do museu, que foram apreendidas durante as operações da Lava Jato, e, portanto, todo mundo caiu nesse conto do vigário, de que eles recuperaram 6 bilhões de reais para o bolso do contribuinte. Isso não é uma verdade, isso é uma mentira escancarada. O valor seria partilhado, sim. Parte foi destinado, então, a essa questão dos acionistas minoritários nos Estados Unidos, uma outra parte viria para o Brasil, para a Fundação Lava Jato, e uma parte menor, bem menor, ficou uma parte em torno de 5% do valor lá para os procuradores do DOJ, lá dos Estados Unidos, e os procuradores da República da Suíça, o Ministério Público da Suíça. E uma parte pequena, e aí surgiu esse personagem que eu não conhecia, o Modesto Carvalhosa, que é um advogado conhecido em São Paulo. Ele pretendia, então, promover ações através de uma associação dos acionistas minoritários da Petrobras para ficar, então, com parte desse valor. Para e passo a tudo isso, nós tínhamos a Transparência Internacional com o Bruno Brandão atuando também, vindo regularmente aqui para Curitiba, dando uma espécie de assessoria informal, então, nessas questões todas. Tudo isso abaixo da linha do radar da União, da Procuradora-Geral da República, de autoridades responsáveis, ainda, claro que na época, e aí temos que fazer essa ressalva, na época o procurador-geral era o Dr. Janot, Então, o Dr. Janot, seguramente, a história dele fala por si, aquele episódio envolvendo a JBS, a JF e o Marcelo Miller, que pulou para a banca de advocacia da Trent Watanabe, quando, naquelas negociações com a JF. Então, o ministro Salomão, de forma brilhante, através até de um delegado também muito brilhante, fez uma investigação primorosa, republicana, imparcial, durante um ano. A investigação do ministro Salomão poderia ter sido mais breve se o Sérgio Moro tivesse cooperado com o oficial de justiça e se dado por intimado, mas ele ficava escapando do oficial de justiça a todo tempo, e nisso foram quase 4 meses. O oficial chegava no Senado, ele saía por uma porta, entrava o oficial por uma porta, ele saía pela janela, basicamente, em uma linguagem frugal, assim, uma linguagem trivial. Então, isso de fato, o timing, então, acabou beneficiando o Sérgio Moro, porque ele teve daí aquela questão do TSE depois do julgado. São assuntos independentes, mas politicamente falando, do ponto de vista do direito constitucional, estão relacionados, evidentemente, ao timing para isso tudo, e desde o início, sim, foi por dinheiro. Por que eu digo isso? Porque o primeiro acordo, que também estava sob sigilo, todos eles estavam sob sigilo, todos os acordos de leniência estavam sob sigilo. A lei diz o contrário, a lei de 2013 diz que eles não poderiam estar sob sigilo.
e eu retirei todos os sigilos em 2023. Né? 10 dias depois que eu retirei os sigilos, o TRF me afastou. Então houve essa coincidência. Mas o fato concreto é esse: o primeiro acordo de leniência firmado ilegalmente entre o Ministério Público Federal aqui de Curitiba e a Camargo Correia envolvia o pagamento de 750 milhões de reais. Era um acordo que a empresa assinaria para estar liberada de qualquer compromisso, inclusive das responsabilidades envolvendo seus executivos. O acordo foi assinado e, pasmem todos, a cláusula previa basicamente o seguinte: os 750 milhões serão destinados ao Ministério Público Federal do Paraná. Ou seja, né, não havia sequer essa engenharia que nós estamos falando hoje. Num segundo momento, com a Odebrecht e a Braskem, os valores eram significativamente maiores e envolviam também os holofotes da mídia de uma forma mais intensa e, portanto, se criou essa engenharia, né, alguns chamam de esquema de lavagem de dinheiro internacional, mas eles são profundos conhecedores dos mecanismos de ida e vinda de dinheiro para fora do Brasil. Essa é a grande realidade. Então, se nós temos, né, o problema é esse, é aquela coisa da galinha, né, do lobo cuidando do galinheiro, aquilo que o ministro Gilmar teria falado, segundo a imprensa, né, ô Deltan, ô Moro, né, vocês foram pegos roubando galinha. Não sei se é verdade ou não essa versão, a imprensa noticiou, mas o fato é esse. É verdade, só para dizer é verdade. que o Gilmar disse durante uma sessão... O ministro Gilmar tem sido um crítico duro, né, dos métodos da Lava Jato já há algum tempo, tem uma sólida formação em direito constitucional, ainda que o ministro Alexandre de Moraes hoje tenha, de fato, um destaque maior que os demais ministros do Supremo, mas o ministro Gilmar é, de fato, a figura mais importante do judiciário brasileiro nos últimos 15 anos. Isso não tem mudado, não creio que vai mudar tão cedo. Ele é a figura mais proeminente. Né? Alguns diriam que é o presidente de fato do Supremo Tribunal Federal. Não sei se é verdade, mas o fato é que é uma pessoa com uma sólida formação acadêmica, né? A formação dele na Alemanha, os livros do ministro Gilmar sempre foram os livros seminais na minha área, que é direito constitucional, especialmente controle de constitucionalidade. São os livros dele, os livros do Lênin Streck, então são livros que realmente são a referência na minha área, e eu trabalho com esses livros, acho que no mínimo desde o ano de 2000, né, quando o ministro Gilmar publicou o livro Jurisdição Constitucional, ele havia voltado há pouco da Alemanha. Então, assim, a questão central é essa, né? Nós temos agentes públicos que, segundo o relatório do ministro Salomão no CNJ, isso é aventado pelo delegado, teriam sido cooptados por autoridades norte-americanas de inteligência, e esses agentes públicos passam, então, a prestar um serviço informal, mesmo que pagos pelos cofres públicos, e, pasmem, viajando para o exterior a serviço, sempre de executivo e com diárias em dólares, né? E com um orçamento aparentemente infinito aqui em Curitiba, que eles tinham um orçamento e um prédio alugado próprio aqui em Curitiba. Então havia uma carta branca para esse pessoal atuar, tanto o Sérgio Moro, quanto por parte do TRF, quanto os procuradores por parte do procurador-geral Janot naquele momento. Depois vem a procuradora Raquel Doge e tenta arrumar a casa através dessa DPF 568, e finalmente o doutor Augusto Aras, que vem e consegue colocar ordem no galinheiro, dizendo: não, olha, chega, ninguém mais aguenta, né, essa sequência, basta ouvirmos e lermos os diálogos transcritos da Vaza Jato para verificar que nós tínhamos uma organização criminosa. Né? Então, claro, daí alguns me perguntam: mas professor, eu sou professor de Direito Penal também na faculdade, o pessoal, mas por que todos esses diálogos, esses 4 terabytes de dados e de diálogos criminosos, por que eles não servem, então, para prender os envolvidos e os responsáveis, como aconteceria, segundo, por exemplo, a lei dos Estados Unidos? Aqui no Brasil, infelizmente, a situação é outra, ou felizmente, não interessa. A Constituição prevê que as provas obtidas por meios ilícitos, como o caso do hacker de Araraquara, que o Joaquim conhece bem a situação, são tidos por meios ilícitos e, portanto, não podem ser utilizados para criminalizar uma pessoa, para abrir inquérito, denunciar criminalmente, prender esses agentes públicos. Então, eles acabaram saindo, na prática, impunes, né? Essa é uma decisão da ministra Rosa Weber, quando estava no Supremo Tribunal, e a decisão tem servido de precedente. Ela decidiu esse caso da Lava Jato, e essas provas, então, não podem ser utilizadas, ainda que tenham sido periciadas pela Polícia Federal e atestadas como legítimas, né, no inquérito da spoofing que era conduzido
pelo ministro Lewandowski, que hoje está sendo conduzido pela mão firme do ministro Toffoli. A grande questão, e isso eu falo como acadêmico, e essas provas todas servem para revogar prisões, revogar colaborações, revogar acordos de leniência. O Supremo tem entendido que sim. Eu, quando estava na 13ª, entendia que sim. Eu comecei a rever decisões que eu considerei ilegais, tanto a Gabriela Hart quanto do Sérgio Moro, no exercício da jurisdição, com base nos diálogos que os advogados estavam me trazendo. Mas por que isso não foi suscitado antes? Por uma razão muito singela. Os advogados só passaram a ter acesso amplo aos diálogos da spoofing, Vaza Jato, depois que o ministro Toffoli assumiu a cadeira e passou a franquear, inicialmente ao juiz federal do Distrito Federal, e alguns dos acusados, inclusive eu lembro o caso do Antônio Palocci, os advogados começaram a ter acesso a esses diálogos. Na medida que tiveram acesso, começaram a vir até a 13ª e apresentar junto a mim os diálogos. E quando eu li os diálogos, eu ficava absolutamente estarrecido, como qualquer cidadão que os leu quando a imprensa os publicou. Então, evidentemente, né, a exemplo do que acontece no futebol, você não pode ter um juiz jogando para um dos times, né? Então, você vai lá e anula o gol marcado, né, com a mão. Então, aquela história do Maradona, foi a mão de Deus, não. Né, no direito, isso não pode acontecer. Nós não podemos ter pessoas encarceradas. Então, o que está acontecendo hoje é isso. Por conta dos malfeitos, tanto do Moro, Dallagnol, Gabriela Hart, todos os processos estão sendo anulados. A responsabilidade, sem dúvida alguma, é deles. Se vai ser inaugurado um capítulo de impunidade, como diz o ministro Barroso, a responsabilidade exclusiva é de quem causou isso tudo, quem causou essa situação. E eles mesmos já diziam nos diálogos, o Salve até retrata isso no livro, eles diziam, aquele procurador, aquele que era tido como um dos mais temidos, ou algumas testemunhas falaram em sádico até, quando eu as ouvi em audiência, mas o fato é que esse procurador falava para os demais, não, eu quero ver o Supremo ser macho de nos mandar devolver 500 milhões. Então, a questão é essa, já se sabia de antemão, lá atrás, quando estava se discutindo aquela interceptação ambiental na cela do Alberto Youssef em 2014, quando ele foi preso, já se sabia que lá na frente, né, ia dar BO, como diz o pessoal, ia dar problema, ia dar perda total. Mas o que os procuradores, segundo os diálogos, jogavam? Eles diziam, não, vamos jogar com a opinião pública, eu quero ver o Supremo ter peito. Inclusive, ele fala essa expressão chula, eu quero ver eles serem machos de me mandar devolver 500 milhões. A história está demonstrando que não falta virilidade ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Toffoli, ele tem sido bastante firme, e a segunda turma tem referendado as decisões dele, mas na melhor técnica, enfim. Como eu disse, estou falando a partir da visão de um professor da área, não de um juiz. Tá certo. Eu vou passar ao Mário fazer a próxima pergunta, mas antes ler aqui alguns superchats. O Júlio César Beraldi diz: o ministro da Justiça poderia deter os acordos internacionais? Faz uma outra pergunta. Júlio César Beraldi faz essa pergunta. A ação pública que se pode abrir para contas de Moro? Ele também faz a pergunta se o doutor Abel conhece algum juiz que foi condenado. Bom, tem o Nicolau do Santos Neto, que a gente sabe que foi condenado, né? Que todos ficou... O Rocha Matos, salvo engano. Rocha Matos, exatamente. Então foram os dois casos de corrupção judicial, mas aí no caso as provas não eram ilícitas, não tinham sido obtidas através de hacker. Na época as provas foram deferidas e produzidas, inclusive de escuta ambiental, a partir de mandados judiciais legítimos, dentro da competência dos respectivos juízes. Então, eu diria a vocês todos, seguindo a regra do jogo, como esses juízes fizeram, nos casos do Rocha Matos e do Lalau, as pessoas são condenadas sem problema, basta seguir a regra do jogo. Segue o Código de Processo Penal, os juízes são treinados para isso. Nós somos condicionados, inclusive emocionalmente, psicologicamente, né, doutrinariamente, a seguir os manuais e seguir os códigos. Então, né, não tem como aqui, vamos adotar o Código Penal russo, vamos adotar o Código da República de Curitiba. Né? Então, não existe uma Constituição, que é a base dogmática e normativa, né, de todo o nosso sistema. Sem isso, o direito não existe no Brasil, não existe democracia sem um direito posto e aplicado.
E nós temos os juízes aplicando esse direito, não os juízes que decidem de acordo com o que comeram no café da manhã, juízes comprometidos. Eu sempre que fui para o fórum, em todas as decisões, eu fui com esse compromisso, com essa fé de que deveria cumprir as leis e a Constituição. É a minha obrigação, é uma obrigação que tem sido desempenhada com nobreza pela imensa maioria dos juízes. Aquela justificativa do Sérgio Moro, quando mentiu perante o Congresso Nacional, dizendo que não reconhecia os diálogos, que nunca tinha tratado e nunca tinha acertado decisões judiciais com Dallagnol via Telegram, essa mentira que ele contou, e ele deu como justificativa para essa mentira escancarada ao Congresso, na época, em 2019, deu como justificativa, não, isso aí todos os juízes fazem. Não, isso é mentira, isso é uma dupla mentira e uma traição, né? E essa palavra traição é forte na biografia dele, é uma traição a todos os juízes honestos que nós temos no Brasil, e são a imensa maioria juízes e juízas honestas e comprometidos com as leis e com a Constituição. Eles não ficam. Eu desafio vocês a entrevistarem qualquer juiz, em qualquer comarca, e perguntar se eles ficam combinando o resultado de decisões com o promotor da comarca. Eu fui promotor 3 anos, eu nunca vi isso acontecer. Estou há quase 30 anos dentro do fórum, nunca vi isso acontecer. Né? Por melhor que sejam as relações, você não contamina as relações pessoais com aquilo que é profissional, até porque o promotor, o advogado, nós temos amigos promotores e advogados, mas eles, obviamente, por uma questão de ética, não vêm tocar no resultado dos processos. Ah, vamos sair para jantar? Vamos, sim. Então, o Telegram foi utilizado como um canal secreto, sigiloso, entre essa organização e, portanto, né, o que é sigiloso acende um sinal amarelo, né? Por que todos os acordos de leniência eram sigilosos, todos os processos sigilosos, eu tive que retirar os sigilos, né, à força praticamente. Por que as contas bancárias eram sigilosas, que nem o juiz tinha acesso? Quando eu cheguei lá, a Gabriela Hart não me deu nenhuma informação sobre essas contas bilionárias, e os servidores da vara todos eram leais ao Moro e me sonegavam essas informações. Fui descobrir o acaso, graças à verificação das multas do Alberto Youssef. Então, esse conjunto de fatores, como vim descobrir o acaso, o inquérito que havia sido precocemente arquivado no caso da interceptação na cela do Alberto Youssef, o caso da Nelma Kodama, que eu revi, o caso da Nery Posa, que eu revi, que o Joaquim conhece bem também, o caso do Tony Garcia, que é o mais destacado dentre todos. O Tony Garcia virou uma espécie de caixa preta, uma espécie de memória viva da Lava Jato, é inegável, né? Até porque ele trouxe efetivamente documentos, né? O caso do Tacla Duran, né? Então enfim, é um universo tão amplo, é uma cosmologia tão ampla de astros aí nessa história. Agora, né, ontem eu vi a entrevista de vocês, a questão lá da tal, vulgarmente chamada festa da cueca, que está sendo apurada. Então, são muitos fatores, alguns deles eu não posso me manifestar porque serei ouvido no futuro, e outros por conta do sigilo dos processos. Mas naquilo que eu vi, que eu ouvi, a minha conclusão, respondendo à tua pergunta, voltando ao ponto inicial, sim, foi sempre tudo por dinheiro, sem dúvida nenhuma. A ganância movimentou esses personagens, e só que eles acharam que nunca seriam pegos, acharam que né, no mundo ideal eles sairiam ricos, famosos e eleitos. Dallagnol, deputado federal, Rosângela Moura, deputada federal, Sérgio Moro, senador, se não, eventualmente, presidente naquela eleição. Né? Por conta de fatores estranhos até, a lógica dos acontecimentos e a racionalidade, né, do dia a dia, surge esse personagem, hacker de Araraquara, traz à luz os diálogos, intercept, os divulga, e depois o Sérgio Moro dá um jeito de oficializá-los, né, na medida em que ele converte, ele determina a apreensão desses arquivos, mas com a intenção, na época, como ministro, e isso realmente é muito claro, um ato de improbidade, de tergiversação, né, administrativa. Ele era ministro, era o maior investigado, era ministro da Justiça, era aquele que era apontado como estando nos diálogos e, ao mesmo tempo, estava correndo atrás para destruir, pedindo ao ministro Lewandowski que destruísse esses diálogos da Vaza Jato. E o ministro negou, obviamente. E a hora que negou e mandou para a perícia, se eternizaram os diálogos da Vaza Jato,
para o deleite, né, de todos os cidadãos de bem, todas as pessoas honestas e corretas desse país, e aqueles que sempre apostaram de forma apartidária na ideia de que a Lava Jato representava um divisor de águas no Brasil, e hoje leem os dados, leem o relatório do ministro Salomão. Eu peço que as pessoas em casa leiam esse relatório, que foi divulgado pela imprensa, chegam à conclusão de que fato, né, de que a ganância movimentou esses personagens, né? Então, não há nada de republicano nas condutas, muito menos nos diálogos da Vaza Jato via Telegram, e para o futuro nós temos, está mais do que na hora, Mário, Joaquim, Salve, está mais do que na hora de os nossos legisladores, isso eu digo como professor, pensarem, primeiro, o próprio CNJ pode fazer isso, dispor o seguinte: olha, toda e qualquer comunicação institucional, usando celulares funcionais, como eles usavam aqui em Curitiba, os procuradores, o Sérgio Moro e a Gabriela Hartz, celulares funcionais, você usa um canal oficial institucional de WhatsApp. Você não vai usar a via secreta, você não vai dar aperto de mão secreto, você não vai dar piscadinha de olho. Os canais são institucionais. E mais, nos acordos de leniência, e essa eu vejo que foi uma das grandes preocupações do ministro Salomão naquele relatório, os acordos têm que ser registrados, as tratativas, veja bem, olha Joaquim, olha Mário, a diferença numa tratativa feita a 4 portas, a portas fechadas, entre procuradores e advogados da Odebrecht, um dos advogados, inclusive, havia sido procurador da República no Rio Grande do Sul, e aí, se a portas fechadas se estabelece, não, olha, a empresa vai pagar 3 bilhões, ou não, a empresa vai pagar 2 bilhões, ou não, a empresa vai pagar 1 bilhão e 500, ou não, vai pagar mais de 10 bilhões, como no caso da JF, lá em Brasília. Então, veja que a margem de discussão é imensa, e não ficou um registro, uma ata, um e-mail sequer dessas tratativas. Então, obviamente, fica muito difícil para esses procuradores e também para os juízes distinguir o que é público daquilo que é privado. Porque aquilo que é público, e nós, juízes, sabemos que se você desviar R$ 50 de uma vara, você no dia seguinte está na rua e processado. Aquilo que é público, você não toca, dinheiro das partes, dinheiro da União, você tem muito cuidado e só libera esses valores depois do trânsito em julgado, quando esgotarem os recursos, para que não ocorra o que está ocorrendo agora, de determinação de devolução de valores, e não se sabe exatamente de onde esses valores virão. Mas o fato é esse, os diálogos deixam muito claro, os procuradores jogaram e apostaram tudo na questão da opinião pública. Eles manipularam a opinião pública desde um primeiro momento em 2014, manipularam, sim, as delações premiadas, eles forçaram indiretamente e anuíram, porque eles são os responsáveis pelo controle externo da atividade policial, e eles não fizeram isso. Eles deram carta branca para que a Polícia Federal em Curitiba, naquela ocasião, em 2014, interceptasse legalmente as pessoas, ouvir, inclusive, a presidente da República, veja só, em 2016, Luciano Flores, que é irmão do atual relator da Lava Jato, do desembargador Loraci Flores, e pior, né, submeteram várias pessoas à tortura, né? Eu fui o único juiz que concedi uma liminar em habeas corpus. Em 2014, em abril de 2014, o advogado Fernando Fernandes, ele advogava em favor do Paulo Roberto Acosta. Ele vem para juízo num plantão judicial e me narra que o Paulo Roberto estava sendo torturado, privado do contato com familiares, há 5 dias sem banho de sol e sem banho d'água, e jogado numa cela imunda cheia de pulgas. Eu analisei a situação, concedi a liminar que ele me pediu, determinei que a polícia corrigisse e parasse com essas torturas, e no dia seguinte, obviamente, que eu estava na lista negra da Lava Jato, dos juízes, dos procuradores, daquelas pessoas que também são simpáticas à Lava Jato, que estão no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não são todos os membros, mas alguns deles participaram da decisão do meu afastamento, portanto, você tinha, assim, a hegemonia do discurso único naquele momento. Naquele momento, era um momento em que um juiz num plantão não poderia sequer conceder um simples habeas corpus, determinando que a polícia parasse com as torturas. Então, veja que ponto que nós chegamos naquele momento. Eu acho que nem na ditadura militar nós tivemos isso, de uma decisão de um juiz, né, simplesmente ser objeto de retaliação dos demais juízes, dos colegas. Você entrar numa lista negra, você
passar 10 anos sofrendo perseguição dos colegas por conta de uma decisão que qualquer juiz deveria dar, é uma decisão muito tranquila. Veja bem, os presos, quando estão sob custódia do Estado, não podem ser torturados. É por isso que as audiências de custódia foram criadas ali, né, na época do ministro Lewandowski, para que se verifique se os presos estão tendo os direitos respeitados ou se estão sendo torturados para fazer uma delação premiada. Essa é uma das razões. Então, era uma decisão para ser trivial, tranquila, de qualquer juiz, né? Eu espero, honestamente, que hoje uma das nossas juízas de garantias aqui de Curitiba, que é a doutora Gabriela Hart, tenha firme esse compromisso com a Constituição e com as garantias, porque o juiz de garantias foi criado com essa finalidade, amigos. Né? Então, se nós não mudarmos a mentalidade das pessoas, mesmo aqui na Justiça Federal da Quarta Região, dos juízes, etc., de alguns juízes, vai ser muito difícil implementar de fato, não de direito, o juiz de garantias no Brasil, especialmente na Justiça Federal, porque o juiz de garantias é, em última análise, uma profissão de fé, o fato de que um juiz vai ter a capacidade e a liberdade para decidir sem ser perseguido, como eu fui, liberdade para decidir sem ser afastado da vaga, da vara, já que nós somos dotados da inamovibilidade constitucional. Isso é uma garantia do cidadão, de cada um dos cidadãos, que não vai haver retaliação aos juízes. Então, a profissão de fé é nessa ideia, que um juiz vai poder revisar as decisões de outro colega e quando existir uma prisão ilegal, uma interceptação telefônica de um presidente da República em Curitiba, um mandado de busca e apreensão, uma condução coercitiva, como foi feito lá, né, em São Paulo, que isso tudo um colega tenha total independência, sem pressão nenhuma do TRF da Quarta Região para decidir. É isso que se quer, é isso que se deseja. Não sei se isso vai se converter numa realidade, vamos ver os próximos capítulos. Eu tenho fé que o atual presidente do nosso tribunal tem uma formação sólida nesse sentido e vai assegurar a independência dos juízes, mas eu já passei tanta coisa que não me surpreenderia se tivesse que passar mais um segundo calvário. Mário Vitor. Joaquim, você vai me dizendo aí do horário, tá? Porque eu não quero te... Não, pode fazer a pergunta. Eu já avisei que nós vamos passar um pouco do horário, até depois eu vou ouvir o Arthur Banzato, também quero ouvir, porque ele é acadêmico. Esse Joaquim, esse pesquisador, doutor, professor, doutor de Direito, eu acredito que teria um depoimento ainda mais valioso do que o meu. Por quê? Porque ele foi lá na fonte, nos Estados Unidos, e pesquisou e chegou à conclusão, que ele vai trazer para vocês, que nunca houve na história dos Estados Unidos uma multa tão pesada, tão cruel e tão onerosa como a que foi aplicada à Odebrecht nos Estados Unidos. Isso quebrou a empresa. A empresa tinha quase 300 mil funcionários, hoje tem 17 mil funcionários. Até o Emílio Odebrecht escreveu um livro, Uma Guerra contra o Brasil. Então, como que nós chegamos nessa situação, né, de quebrar uma empresa? E o que é pior, para que nós engordássemos as contas da 13ª Vara, o que foi feito? Se criou um trem da alegria de impunidade em Curitiba. Dallagnol e seus companheiros promoveram um trem da alegria, uma locomotiva da alegria e da impunidade aqui em Curitiba. Na medida em que eles fecharam um acordo de leniência com a Odebrecht, os advogados da Odebrecht, em que a empresa pagaria uma cifra milionária para a 13ª Vara, engordaria o caixa da empresa, esse caixa depois nós vimos foi direcionado para a Petrobras e de lá para os Estados Unidos, para voltar para a fundação Dallagnol. E aí, todos os executivos da chamada delação do final do mundo saíram impunes, totalmente imunes e impunes, né? Do ponto de vista tributário, civil, administrativo, penal, nunca ficaram nem um dia presos, nada. Então, aquilo que a imprensa na época criou, a delação do fim do mundo, finalmente os corruptores serão presos no Brasil. Pois não é o que está lá no acordo de leniência. Né, houve a promoção da impunidade. Mais uma vez, né, graças a esse pessoal aqui de Curitiba, os corruptores saíram ilesos, como já havia acontecido no caso Banestado na década de 90, final da década de 90, e aí se pegaram alguns peixes, né, os corrompidos, Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco, Renato Duque, né, que eram os principais diretores, e mais Marcelo Odebrecht, que tinha que ficar preso, exposto ali à imprensa durante um período. Então, pegaram essas pessoas que foram os corrompidos e todos os corruptores saíram absolutamente ilesos. Então, esta é a lógica. Quando a lógica
da punição é substituída pela lógica da ganância, engordar as contas da vara federal, o resultado é a impunidade. Porque aí vira uma conta de tal toma lá da cá e numa conta de padeiro, em que os procuradores se reúnem com os advogados da Odebrecht, não fica nenhum registro das negociações com o Braskem, com todas aquelas grandes construtoras, e ao final se apresenta uma conta de padeiro para a população. Ah, fechamos um acordo. Não, nem se apresenta, na realidade, os acordos sempre foram secretos. Os acordos sempre foram sigilosos até eu retirar o sigilo em maio de 2023. Né? Então, nem isso, a União não sabia, a União, que é quem deveria assinar os acordos de leniência, e eu comuniquei prontamente à União, quando eu fiquei sabendo desses acordos, disse que eram ilegais, comuniquei o Supremo Tribunal, o Tribunal de Contas da União, o seu presidente, o Procurador-Geral, doutor Aras, e também o CNJ. Comuniquei prontamente, como fiz em todos os outros casos que eu toquei. Prontamente eu reportei as irregularidades às instâncias superiores e competentes por fato. É aquilo que se chama do whistleblower, aquele que sopra o apito, que eles tanto divulgam aqui cada vez que eles vão para os Estados Unidos. O whistleblower, aquele que assopra o apito e denuncia a ilegalidade dentro da sua corporação, como eu fiz. Só que eles advogam que esse whistleblower ele tem que ser protegido, imunizado. No meu caso, eu fui protegido? Ou aconteceu exatamente o contrário? 10 dias depois, eu fui expurgado sem nenhum direito de defesa da vara que eu ocupava de acordo com a Constituição e da qual eu era titular, e fui substituído pelo Danilo Pereira, que o Tony Garcia conhece também, e o Joaquim também pode reprisar os fatos. Perfeito. Vou passar para o Mário, e tem algumas questões aqui colocadas, mas eu faço depois essa questão. Mário. E já que foi citado o professor Banzato, talvez seja o caso também, porque a minha pergunta tem a ver com isso que o professor, o doutor Eduardo Apio mencionou. Esse ladrão de galinhas douradas, imensas... 2,5 bilhões de ovos. Chamado Sérgio Moro, e segundo o ministro do STF, Gilmar Mendes, né, e Deltan Dallagnol, esses, repetindo, entre aspas, ladrões de galinha, de ouro, eles são mais ladrões ou são mais agentes americanos? O que lhe parece? Eles são agentes estrangeiros cumprindo tarefas? Agentes dos Estados Unidos? Segundo o relatório do CNJ, Mário, segundo o relatório do CNJ, são as duas coisas. Né? Basta que as pessoas leiam o relatório. E lembrar que no teu livro você diz que eles receberam em 2014, isso que eu até aproveitar essa pergunta, como um presente de Natal, informações dos Estados Unidos sobre o que ocorria ou por onde eles poderiam investigar a Petrobras. Eu li isso no seu livro. Se quiser comentar isso também. A resposta padrão que o Dallagnol dá é que ele salvou esse dinheiro todo que foi para os Estados Unidos, que ao invés de ir para os Estados Unidos, ele conseguiu trazer para o Brasil, para a fundação, que eles estariam à frente criando com o CNPJ privado aqui. O Leandro Demore até descobriu esse CNPJ. Mas aí eu pergunto, poxa, se a lei já dizia que o dinheiro teria que ir para a União, as normativas do CNJ diziam também a mesma coisa, não bastaria o Sérgio Moro dar um simples clique no teclado, lá na 13ª vara, e remeter esse dinheiro para a União? Por que o dinheiro teria que ir para os Estados Unidos via Petrobras? Porque essa engenharia toda não é algo lógico, não é algo que se explique. Se o dinheiro, por lei, como disse o ministro, de forma muito apropriada, o ministro Alexandre de Moraes, na DPF 568, que peço que as pessoas leiam, busquem no Google a DPF 568, se o dinheiro tinha que ir para a União desde o início, por que não bastaria dar um simples clique em 10 segundos, o valor estaria na conta do Tesouro? Por que fazer essa engenharia toda, que vai e volta e junta todos os valores numa super conta hipertrofiada que congrega colaborações premiadas, entre as quais Pedro Barusco, que pagou 100 milhões de dólares e que nunca foi preso nem 5 minutos, né? Todas aquelas delações, os acordos de leniência com as grandes construtoras. Por que esse dinheiro simplesmente não foi para a União? Não seria muito mais simples? E a União tem a capacidade financeira e gestora para gerenciar esses valores. Veja bem, o CNJ chegou à conclusão que a
a gestão administrativa da 13ª Vara, antes de eu chegar, era absolutamente caótica. O que é o caótico? Significa que as pessoas não têm nem ideia de onde os bens estão. Estava até esses dias o ministro Fachin cobrando lá de uma das varas onde é que, afinal de contas, estão parados os bens do Alberto Youssef, que foram apreendidos em 2014 e dados por perdidos definitivamente em 2015, quando o ministro Theory homologou o acordo de colaboração premiada do Alberto Youssef. Foi o Supremo que fez isso. Então, nós estamos em 2024, quase 10 anos depois que foi feito dos bens do Alberto Youssef nesses 10 anos. Então, faltou sim, diz o CNJ, me parece apropriado, capacidade gerencial, gestão, né? Se isso foi por uma falha culposa ou dolosa, não me cabe verificar, isso está na atribuição das instâncias competentes, e certamente irão verificar, o próprio Procurador-Geral da República, né, que tem atribuição, mas a questão central é essa. Se nós sabemos que em condições normais, um juiz que desvia R$50 de uma vara, ele perde o cargo no dia seguinte, por que nesse caso, que envolve cifras astronômicas que tocam com a soberania nacional, cooperação internacional ilegal, a revelia, né, dos canais formais, né, os próprios colegas deles em Brasília, o Aras jovem, que é o sobrinho do doutor Augusto Aras, o Vladimir Aras, que é um grande especialista em cooperação internacional, reclamava nos diálogos da Vaza Jato com o Deltan, dizia, olha, isso aí vai dar BO, isso vai dar perda total. Por quê? Porque, né, vocês não estão observando os canais. E o Deltan responde, não, isso aí deixa que a gente resolve, vai matando no peito. O resultado está aí, está tudo sendo anulado, como foi o caso Banestado no final da década de 90. Sérgio Moro conduziu mal os casos, todos os casos foram para a prescrição. Então, quem é que promove a impunidade? São esses que promovem o descumprimento das regras e que geram essas nulidades totalmente insanáveis, visando ganância, poder, cooperação com agências estrangeiras, ou agora os ministros do Supremo estão cumprindo a sua obrigação e, por maioria na segunda turma, dizendo que tudo isso que foi produzido é nulo, porque basta ler os diálogos da Vaza Jato, ainda que não possamos prender esses agentes públicos responsáveis, porque os diálogos não podem servir de provas criminais contra eles. Posso fazer mais uma, Joaquim? Claro. Bom, é que eu acho que o Joaquim perguntava das provas que vieram prontas para começar a Lava Jato. É isso, Joaquim? Essa questão está sub júdice no Supremo. Eu preferia não me manifestar sobre ela, Joaquim, se você me permite, porque nós temos hoje processos que estão, muitos processos, são algumas dezenas de processos que estão trazendo esse argumento. Essa é uma competência do Supremo. Eu preferia, nesse momento, não me manifestar, mas aqueles que acompanham a rotina do Supremo estão vendo as decisões sendo proferidas, né? Só para deixar claro, está escrito que exatamente fala o CNJ da NSA, e que a Lava Jato, então, recebeu como um presente de Natal informações que vieram do exterior, o que torna isso muito mais grave. Assim, o formato em que isso apareceu é um tanto estranho, né? Já se definiram alvos pré-determinados, não me parece que tenha sido uma coincidência, mas isso eu olho como um cidadão comum, como um pesquisador, enfim. Outras pessoas se debruçaram sobre a Lava Jato, tem várias obras importantíssimas que foram conduzidas, inclusive uma delas sobre lawfare, pelo então ministro Cristiano Zanin, a sua esposa Valesca, tem da Carol Proner, tem alguns escritos. Nós temos o Museu da Lava Jato, do Xixo, que tem congregado essas informações para historicizar e aí, respondendo a pergunta do Mário Vitor, passar para a geração que está vindo a mensagem de que isso não pode nunca mais ocorrer. A nossa geração, a geração da qual eu faço parte, que emergiu com a primeira eleição Lula versus Collor, na qual não me envergonho, votei no Lula e isso não é nada partidário, mas essa geração que surgiu pós 85, né, pós diretas já, ela é uma geração que flagrantemente, né, que falhou de forma miserável, falhou miseravelmente. Isso a história vai registrar, porque nós só não deixamos, além de deixarmos a extrema-direita, né, produzir episódios como o do 8 de janeiro,
nós ainda permitimos, né, o fascismo judicial através da Lava Jato. Anuímos com isso, os meios de comunicação, né, que fazem parte desses grandes conglomerados, endossaram esse tipo de prática, permitiram que isso crescesse, não fizeram nenhum filtro jornalístico, e o resultado não foi outro, senão, né, o principal candidato preso em 2018, o Lula da Silva, e o seu opositor, Jair Bolsonaro, eleito, né, em 2018, por uma margem relativamente pequena de votos em relação a Fernando Haddad, mas eleito, né, e o resto é história. Mas a questão central é essa: nós não podemos permitir a politização do judiciário. Essa, me parece, foi a maior e a grande preocupação do ministro Salomão durante a sua gestão exitosa no CNJ. Eu digo exitosa porque ele travou embates titânicos com o ministro Barroso no plenário do CNJ, e a posição dele acabou prevalecendo, né, por 10 votos a 5 nas votações, inclusive nessa instauração dos processos administrativos contra a Gabriela Hart, Danilo Pereira, Thompson Flores, Loraci Flores, né, e o afastamento tanto do desembargador Thompson Flores quanto do desembargador Loraci, né? Então, acabou prevalecendo, sim, a visão, né, mais acurada, me parece, e daquele que investigou os fatos com espírito republicano. Num primeiro momento, até penso que o ministro Salomão talvez tenha recebido informações distorcidas aqui de Curitiba, no sentido de que eu é que estaria politizando o judiciário local, e o meu papel foi exatamente o outro. Eu desafio qualquer pessoa de qualquer grupo a identificar onde que eu atuei politicamente, em qual decisão que eu teria atuado politicamente. Isso nunca aconteceu. Me apontem uma única decisão que isso teria acontecido, né, depois daquelas atrocidades todas que aconteceram sob a gestão do Sérgio Moro, inclusive a abertura da delação premiada do Antônio Palocci na véspera do segundo turno das eleições em 2018, e a captação da interceptação telefônica da presidente Dilma e a sua divulgação em horário nobre ao Jornal Nacional, que ocasionou um panelaço nacional. Então, me digam esses que são os mesmos que dizem que eu atuei politicamente, qual foi a decisão, afinal de contas, que eu tomei, que teve um cariz, um colorido político, né? Nenhum, eu desafio, e mais, né, já que são tão transparentes, que abram os sigilos bancários e fiscais do período em que atuaram à frente da 13ª ou na Procuradoria, coisa que eu não teria problema nenhum. Meus sigilos fiscais e bancários estão abertos a todos eles nos últimos 15 anos, eu não tenho problema nenhum com isso. Eles estariam prontos a fazer o mesmo, é esse o desafio. E um terceiro desafio, também estariam prontos a estabelecer um debate franco, não com base no corte de cabelo, no modelo de óculos ou na pasta de dente que a pessoa usa. Um diálogo, um debate sobre fatos, olho no olho com Deltan Dallagnol e com Sérgio Moro, né, no sentido de sentarmos os três numa mesa e dizer, vamos deixar qualquer agressão de lado às pessoas e vamos olhar para os fatos. Vamos parar de discutir o sofá e vamos discutir o adultério. Afinal de contas, o que vocês fizeram com esses 2,5 bilhões que pertenciam à União? Essa é a pergunta. Muito bem. Mário. Você afirma no livro, Eduardo Apio, que amplos setores da mídia, aliás, você repetiu aqui, desempenharam um papel crucial apresentando Sérgio Moro como um herói nacional na luta contra a corrupção. Isso criou uma aura de intocabilidade em torno de Moro e seus aliados, dificultando até mesmo a menor crítica e neutralizando qualquer oposição às suas ações. É possível haver justiça nesse ambiente de clamor nacional insuflado pelos grandes monopólios da comunicação no Brasil? É possível haver justiça nesse ambiente? E outra questão você já foi chamado, como diz alguém aqui no nosso chat, você já foi chamado para dar entrevista para a Globo a respeito do lançamento desse livro? Não, de forma alguma. Pelo contrário, o pessoal da Globo tem bloqueado até mesmo a divulgação do relatório do ministro Salomão, né? Eles até disseram, eu falei na época com a Andréa Sadi e também com uma outra jornalista, eles disseram, não, nós estamos aguardando o relatório para divulgar o relatório. Mas a hora que o relatório foi divulgado pela imprensa, eles foram um dos poucos que não divulgaram. Então, nós dependemos, sim, da mídia independente, do jornalismo independente feito pelo Joaquim, por vocês todos, né? Então, é esse jornalismo que permite que
pelo menos parte da verdade chegue ao cidadão comum, né? Porque o conto de fadas de capa e espada que foi desenhado pela imprensa, com ambições próprias, com interesses próprios, não corresponde à verdade. Tudo isso é um conto de fadas. As pessoas podem optar por acreditar em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, ou optar pela verdade. A verdade, ela é crua, ela é nua, ela permite, né, já que o ministro Salomão despiu esses personagens em praça pública, né? Ele desvelou a realidade, ele os despiu dessa armadura brilhante criada pela grande mídia e os jogou em praça pública com um relatório e disse, ó, está aqui cada um que leia o relatório e tire as suas próprias conclusões. Basta ler os dados, a investigação produzida depois de dados de rastreamento de COAF, auditores, eles seguiram o dinheiro. Então, essa é a grande questão. Eu só acredito, de fato, na mídia independente, nesse caso, né? E não acredito que esse processo possa ser revertido no Brasil, porque hoje, com o uso abusivo das redes sociais, o processo se intensifica. Cada vez que, por exemplo, Deltan Dallagnol vinha com uma calúnia contra mim, ele tinha 30, 40 mil seguidores e eu, do meu outro lado, não podia nem responder. Estava proibido de responder em rede social e não tinha nem como me defender, né? Então, na realidade, se usou o lawfare na sua máxima intensidade contra mim, né? Eu tinha a 8ª turma do Tribunal Regional Federal contra mim, eu tinha o Ministério Público Federal aqui de Curitiba contra mim, 29 exceções de suspeição, eu tinha alguns ex-delegados da Lava Jato contra mim, fiéis a Moro, eu tinha essa imprensa, né, a grande imprensa organizada, né, também contra, e tinha esse uso abusivo das reclamações disciplinares no CNJ, que é algo preocupante, porque eles ingressam com, no meu caso, foram 9 representações na segunda semana de trabalho. Eles ingressam com essas representações todas com o mesmo conteúdo. Vários parlamentares ingressaram, no meu caso, Flávio Bolsonaro, Kim Kataguiri, Marcel Van Hatten e outros tantos, né? Eduardo Girão. Então, eles ingressam com essas representações e obrigam o juiz a contratar advogado, pagar honorários, ter que se defender. As associações de juízes sempre foram lavajatistas, né? E eu pedi até apoio do presidente da AJUF, da Associação dos Juízes Federais do Brasil na época, o Nelson, e esse juiz, que era um juiz vinculado e dependia do TRF da 4ª Região, me negou até mesmo apoio jurídico de um advogado a ser pago pela associação. Tive que tirar tudo do meu bolso. Então, era um conjunto de fatores todos contra mim e eu atuando sozinho atrás das linhas inimigas, né? Então, não foi fácil, mas ao final e ao cabo, o próprio ministro Salomão, a partir do momento que as investigações se iniciaram a nosso pedido, e fui eu que fiz o pedido das correições, na 13ª vara e na 8ª turma do tribunal, na medida em que os dados foram chegando e eles foram tomando conhecimento, né, do que aquilo que havia acontecido aqui em Curitiba, eles foram verificando que eu não tinha uma atuação política, pelo contrário, pretendia despolitizar a vara, e tudo aquilo que caía no meu colo eu reportava às instâncias competentes no mesmo dia. Por exemplo, quando eu descobri as contas, eu peguei o telefone no mesmo dia, liguei à noite para o Dr. Botelho, o Augusto Botelho, que era o secretário nacional de Justiça, reportei só, secretário, nós temos aqui um volume bilionário em conta bancária que pertence à União, nós temos que, até por uma decisão do próprio Supremo Tribunal, em 2019, temos que recambiar esses valores para a conta da União. Ele concordou imediatamente, não, vamos operacionalizar. Uma semana depois, praticamente, eu estava afastado da vara no dia 22 de maio. Então, assim, caso Tony Garcia, eu reportei no mesmo dia, caso do Tacla Duran, praticamente no mesmo dia. Todos os casos que eu tive contato, eu reportei às instâncias competentes. Eu nunca investiguei em Curitiba. Eu simplesmente parei os processos e remeti à instância competente, que no caso, em geral, era o Supremo Tribunal Federal, que é quem detém a competência nesse caso especificamente do Sérgio Moro. Bom, deixa eu fazer a pergunta aqui. O Dalmei Verlang, ele diz aqui que se haveria a possibilidade do caso do Grampo na cela do ICEF resultar na responsabilização penal administrativa para os agentes públicos envolvidos. O Dalmei Verlang foi quem instalou, achando que era legal, a escuta, só que não havia o grampo, exato, e era ilegal o grampo, o que anula toda a Lava Jato desde o início, mas essa é outra discussão. O que eu quero colocar agora é a seguinte, junto com essa pergunta, tá?
A questão do vídeo da festa da cueca. O Tony Garcia acha que, pelos antecedentes, há o risco de fazer desaparecer as provas. Não é improcedente o que ele fala, não é. Eu acho que tem fundamento, porque você conta no teu livro que, quando você assumiu, eles subtraíram um processo teu, que foi para a Gabriela Hart. A Vanessa, que é uma assessora sua, tirou o processo de você, absolutamente ilegal. Foi para a Gabriela Hart para que ela tomasse decisão no caso do Tacla Duran. E você soube disso porque o Tacla Duran, como advogado, reportou isso a você. Quer dizer, é muito grave. Enfim, eu coloco isso para fazer a pergunta. Você acha que podem fazer sumir provas ali, como o caso do vídeo da festa da cueca e outros vídeos que revelariam, segundo o Tony Garcia, corrupção do TRF4? Amigos, esse caso está sob júdice. Quem tem que responder essa pergunta é o doutor Danilo Pereira, que assumiu a minha vaga no meu lugar, colocado pelo TRF, logo que eu fui tirado da vaga. Então, é ele que tem que responder se esse caso do Tony Garcia, né, se ele tem as condições necessárias de imparcialidade para tocar o caso, né, quem teria envolvido ele é a esposa dele, segundo o próprio Tony Garcia, trouxe documentos. Então, assim, tem que perguntar a ele. Ele hoje está requisitado para trabalhar junto com a presidência do Tribunal Regional em Porto Alegre. Foi instaurado o processo administrativo contra ele no CNJ e praticamente no dia seguinte ele foi praticamente promovido, né, para trabalhar junto à presidência do tribunal em Porto Alegre. Então, ele é o titular atual da vara, ele que teria que responder essas questões. A diretora de secretaria hoje, que está lá, Celine, é a pessoa da confiança dele, e ele, por sua vez, sempre foi uma pessoa de confiança do Sérgio Moro. Tanto é verdade que o Sérgio Moro trouxe a Brasília, quando assumiu como ministro da Justiça, o trouxe como, indicando o nome dele como membro do Conselho Penitenciário Nacional. Então, essa é uma função que só se delega a uma pessoa de muita confiança, né? Então, essa foi uma indicação do ministro da Justiça na ocasião, ele apoiou essa indicação e referendou isso. Então, obviamente que além da amizade pessoal, tem vínculos profissionais, eu não sei até que ponto isso os impede ou não de atuar nesses processos tão importantes. Não sei se isso o doutor Danilo Pereira que teria que responder, se ele pode ou não atuar nesse caso da festa da cueca, ou Tony Garcia, ou quaisquer casos relacionados. Ele que deveria responder isso, eu não posso. Perfeito. Obrigado, viu? Tem mais alguma pergunta, amigos? Não, eu só queria fazer aqui um relato de uma pessoa que foi presa pela Lava Jato, que é Meira, o nome dele, ele foi Meira, preso. sim. Parabéns a todos, ao José Eduardo Apio pelo enfrentamento, a tortura não acabou e nunca deixará de ter existido. Que teve um Meira que faleceu em audiência, de né? poder e dinheiro. Ele fala, teve um Meira da OAS. Escrevi preso, não me conformo com isso. Mas teve um Meira que morreu aos 40 anos de idade numa audiência, salvo engano, com o Dr. Bonalla, que isso o Sálvio narra no livro dele. Esse é o Eduardo Meira. É o Eduardo Meira. Foi preso Eduardo Meira, e ele próprio conta que, quando ele foi preso, ele foi colocado num colchão cheio de pulga, todo sujo, e ali que era para forçar a delação, e ele não fez delação, e ele está acompanhando aqui, fez esse comentário. Nós tivemos outros relatos de tortura, sim, e isso está tudo nas audiências que eu realizei. Está tudo documentado para fins históricos para o futuro. Está tudo devidamente documentado, os relatos. Estão todos lá na vara. Duas coisas. E a questão do Youssef, você acha que pode responsabilizar? Isso pode anular a Lava Jato? A questão da irresponsabilidade. Esse caso também está sob júdice do Supremo e eu não posso me manifestar, Joaquim. Ele está sob júdice do Supremo. E o Tacla Duran, você acha que ele ainda vai prestar depoimento aqui, ou acha que ele é uma pessoa... Eu acho que um dia sim, eu tenho esperança que sim. Ele estava com a passagem pronta, ele estava pronto para embarcar em Madrid, quando nós designamos a audiência para ouvi-lo aqui, depois seria ouvido em São Paulo pelo Procurador-Geral da República e depois em Brasília, uma comissão da Câmara chefiada pelo deputado Rogério Correia, de Minas Gerais. E aí, mas a hora que saiu a notícia de que o Malucelli havia decretado a prisão dele, ele não embarcou, ele nos ligou e disse: olha, doutor, eu não posso correr o risco de chegar em Guarulhos e ser algemado na frente das câmeras da Globo. Perfeito. Para encerrar essa última pergunta, vamos falar com o Arthur Banzato daqui a pouquinho, mas para encerrar a pergunta que eu faço é o seguinte: você fala que você tem mais medo desse grupo da Lava Jato do que do PCC, você que é um juiz e também mexeu na área criminal. Você diz isso. Então, há duas perguntas. Você
não teme pela tua vida, ou justamente o que fizeram com você, que é uma tentativa de assassinato de reputação. Você não tem temor, receio de que agora você dizendo essas coisas tão fortes e você expondo, na verdade, a verdade, tudo aquilo que você encontrou, você não teme que possa algo acontecer contra você? É pertinente essa pergunta. Tem, claro que sim. Veja bem, esse grupo deles conseguiu prender o presidente da República com maior popularidade, né, da história do país. O presidente Lula, quando saiu, e não estou fazendo propaganda política, mas quando ele saiu do governo, salvo engano, do segundo mandato, ele saiu com algo em torno de 80% de aprovação, uma coisa inusitada no Brasil, nem no plano real se teve isso. E conseguiram prender essa pessoa por 2 anos em Curitiba, numa prisão política. Né? Então, quer dizer, e roubar as eleições naquele ano de 2018, né? Isso os historiadores registram. Então, eu sou um grão de areia, eu sou um Zé Ninguém, eu sou uma pessoa que contei a minha história no livro, graças às mãos hábeis do nosso culto, né, e letrado escritor, Salvio, que tocou o projeto com maestria, com fôlego, né, Salvio, que foram 30 horas de entrevista. E o resultado ficou muito bom. Olha, aqueles que não leram, eu sempre ressaltando que os direitos autorais irão para a Associação das Vítimas do Incêndio da Boate Kiss. Então, portanto, nós, ao contrário deles, não fazemos tudo por dinheiro, pelo contrário, queremos só um registro histórico. E, obviamente, né, eu sou uma pessoa que depende do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, dependo dessas instâncias e dependo disso. Eu sobrevivo do meu salário. Quando eu fui afastado da jurisdição por 7 meses, eles cortaram metade do meu salário. Então, eles, de fato, tentaram me aniquilar, né, de todas as formas possíveis. De alguma forma, eu consegui me reerguer, né? Então, eu acho que essa prova de resiliência me tornou, de alguma forma, um pouco mais forte, né, para as intempéries que virão no futuro, né? Eu não sou uma pessoa devotada ao litígio, eu sou uma pessoa que gosta de conversar, chegar a um diálogo, e não gosto de qualquer crítica do nível pessoal. Pelo contrário, sempre disse, olha, está no livro, Sérgio Moro, na minha opinião, convivia, é um bom pai de família e tal. Dallagnol eu não conheço, não tenho nem ideia de quem seja, nunca ouvi, nunca foi em nenhuma audiência, nada. Então, assim, o retrato do que eu vi, do que eu vivi, está no livro. E o livro foi produzido e tem, né, a forma como o Salvio conseguiu contar as histórias de uma forma leve na primeira metade e mais pesada na segunda metade. E a ideia de que isso possa ir para um canal de streaming no futuro, para ficar o registro histórico. Então, né, isso tudo me deixa claro que sim, eu posso sofrer retaliações. Claro que sim, estou preparado para elas, né, espero que elas não venham, mas pela experiência que eu tive nos últimos 10 anos aqui em Curitiba, desde que dei essa liminar em favor do Paulo Roberto da Costa, sempre fui perseguido por esse pessoal, né? Então eu não acredito que vai ser diferente. Eles estão muito bem capilarizados, né, nas estruturas judiciais e do Ministério Público, e então é aquela velha história, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. É assim que funciona. Muito bem. Muito obrigado, amigos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Eu vou chamar o Arthur Banzato